Isso é coisa de preto, desmistificando estereótipos. É o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje. No bloco anterior, a gente deu um panorama sobre essa expressão, né? Mas essa expressão, isso é coisa de preto, não é uma expressão isolada. Existem inúmeras expressões nesse sentido que são usadas no Brasil de maneira extremamente normal, né? Sem nenhum questionamento, mas que a gente precisa discutir e falar sobre isso. Eu separei algumas expressões aqui e eu vou jogar para vocês e eu gostaria que vocês falassem sobre essas expressões, né? Então, eu vou começar com o Mauro, vou jogar para você denegrir, Mauro. É até interessante essa coisa do negrinho, né? Mas antes de chegar nessa parte, eu queria pegar um gancho do finalzinho, né, que a Joelma falou, do que você falou, que o Ade falou, sobre essa questão da piada, né? É importante que o Adilson, né, chamar de racismo recreativo, para entender que também os pensadores brasileiros, né, os grandes sociólogos brasileiros, né, década de 30, né, de 20, ajudaram nessa construção, né? Aí a Joelma citou muito bem a democracia racial, que o Gilberto Freire traz, né? Esse aqui é um país mestiço, né? Não um país de brancos, de negros, de indígenas, é um país de brasileiros, né? Não somos pretos, não somos brancos, nem indígenas, somos brasileiros. E aí também vem, se eu não me engano, o Sérgio Buarque de Holanda com essa ideia do brasileiro cordial, se eu não me engano, né? Que esse brasileiro, né, é bom e tal. E aí se for a ideia de que não existe racismo, conta de somos todos miscigenados, mestiços e tudo, e daí, portanto, não existe racial, né? É uma brincadeira. Você chamar uma pessoa de preto, de crioulo, isso é uma brincadeira e tudo. E a gente tem que pensar também no quanto isso nega e silencia as pessoas negras também, no sentido que você está numa roda de amigos, alguém faz uma piada racista, te brinca, te chama de macaco, de alguma coisa, se você discordar daquilo e colocar não, e bater de frente, você é excluído da roda, né? Você é o cara que não sabe brincar. Você apela, você não sabe brincar, é só brincadeira. Então muita gente acaba silenciando isso e não quer perder, né? Não quer sair do deságio, não quer sair do grupo, enfim. Mas essa expressão de o negrinho, né, de bem, tem uma coisa interessante, né, principalmente na discussão de masculinidades, né, que é o campo que eu estudo, é que tem esses dois estereótipos, né, o do negão e o do neguinho, né? O negão seria o mais vaidoso, né, o mais preocupado com o corpo, né, o que os homens brancos temem porque eles despertariam, né, o interesse das mulheres brancas, enquanto o neguinho seria o submisso, né, seria o pau-mandado, como dizem, né, seria o muito preocupado com vaidade, submisso aos desejos brancos, enfim. Então, existem esses dois estereótipos, né? O do estereótipo também, que já há um tempo eu venho falando que eu acho ele um pouco problemático, não muito problemático, e o do neguinho também, né? Que se cria essa visão, né, entre as pessoas, entre os homens pretos, né? E todas as ambas negativas, né? Um de um fetiche, né, por um lado sexualizado, e o outro de submissão. Inveja branca para você, Ade. Pois é, né? A inveja branca eles inventaram. Inveja branca, eu acho isso ótimo quando eu ouço isso. Eles inventaram de uma cara de pau. Porque é uma autoestima muito grande, né? Dizer assim, tem uma inveja branca, uma inveja boa, que é a inveja negra, né? A inveja ruim, né? A inveja do querer deles, em tudo que é voltado para negro, né? Toda vez que você vou falar aqui de uma forma pejorativo. Toda vez que você negrativiza a palavra, você está fazendo isso de uma forma racista. Então, você está negrativizando uma fala, inveja preta, eu estou com raiva preta, não é? Tudo que é o preto para eles é ruim. Então, eles inventaram essa ideia da inveja branca. Eu estou com inveja, mas eu estou com inveja. Inveja é uma coisa ruim. Aí, quando ela vira branca, ela fica uma coisa boa, né? Quando a inveja é branca, ela tá de boa. A inveja branca tá ok, entendeu? A inveja negra não pode, né? Então, e isso vem muito dessa questão de como as pessoas usam as palavras, né? Para poder jogar ali, denegrir, inveja branca. É tanta coisa, né, que as pessoas usam para poder colocar em nós que é pejorativo se você estiver fazendo de forma negra, mas né, tudo que é ruim é negro, né? A inveja é um sentimento comum a todos os seres, não é? E a inveja é um sentimento até normal. É difícil encontrar uma pessoa que não sente inveja. Se encontrar uma pessoa que sente inveja, corre, porque não é ser humano, temos que estudar esse extraterrestre. Mas é importante falar
que a inveja é um sentimento humano. Agora, toda vez que a gente coloca o sentimento humano ou a reação humana como uma reação não positiva, a gente não pode jogar nas costas ou não pode jogar no balsa, na bacia dos negros. É importante entender isso. Se a gente for falar de todas as vezes que os brancos fizeram... quando eu estou falando, por exemplo, de escravidão, eu estou falando de um sistema que foi feito pelo escravista. Então, eu vou sempre dizer que o escravista é branco. Então, é importante falar essas coisas, gente, mas você vai começar a racializar as palavras. Então, essa questão de falar que é inveja branca, eu acho já uma bizarrice, que é muita autoestima daqueles que se acham e que se colocam no lugar de branquitude no Brasil. Então, e falando em autoestima, Jurema, não sou tuas negas. Essa é pesada, né? Vai fazer isso com as suas negas, né? Tipo assim, porque a negra é uma mulher que estaria abaixo das brancas, né? Subalternas. Então, assim, vai fazer isso com as suas negras, né? Então, é uma coisa racista que coloca a mulher negra, que mexe com a autoestima da mulher negra, que coloca a mulher negra como um objeto, primeiro, e como um objeto não qualificado, né? Agora, a gente falando sobre essa questão de gírias, essas coisas, só duas frases que minha mãe usava muito, que seria racista contra os brancos. Quando você não vai bem numa prova, deu um branco. E a outra que minha mãe sempre falava sempre, sabe? Deixei de ser branca para ser franca. Minha mãe sempre usava esse termo, deixei de ser branca para ser franca. Aí quando eu dei um movimento negro, eu falei, caramba, só isso que eu já vi falar, tipo assim, contra os brancos, né? Tipo assim, como se os brancos não fossem brancos, né? Mas minha mãe, empregada doméstica, conviveu com muitos brancos veio para o Rio de Janeiro com 9 anos para trabalhar como doméstica, e ela lidou com muitos brancos. E ela sabia que eles não eram francos na hora do pagamento, atrasar o pagamento dela, colocar para trabalhar muito mais do que o contratado, né? É isso, né? Mas essas palavras... Você lembra que uma época eu estava querendo fazer um dicionário sobre a questão da língua, né? Então, muitas palavras mesmo, o próprio denegrir. Me lembro que eu vi na Câmara, eu falava muito isso, né? Os vereadores chegavam e falavam, então vocês estão denegrindo a imagem da Câmara. Não, denegrindo, eu pegava o microfone e falava assim, olha, o dia que isso aqui estiver denegrido vai estar bom, porque vai ter muito negro aqui. Por enquanto não está denegrido nada aqui, porque a maioria aqui é branca, e só tem eu como mulher preta aqui, e o Jorge Mauro, que é vereador. Né? Quer dizer, esse denegrir, para ele tornar negro, significa tornar a coisa ruim. O espaço que foi denegrido é um espaço ruim. A carreira que tiver maior negro é um espaço ruim. Né? Então, a gente tem que estar tendo palavras. As palavras dizem muito, né? As palavras dizem muitas coisas, né? Então, eu aprendi que os filhos dos senhores, das senhais, não deveriam aprender a linguagem dos escravos, né? Escravizados. E aí tudo que eles não queriam, as amas amamentavam as crianças, tomavam conta das crianças e conversavam com as crianças. E eles não queriam que a criança falasse como os escravos falavam. Então, todo aquele vocabulário, eles tornaram palavrão. Por exemplo, né? Bunda. Bunda é nada, né? Mas, para as negras africanas, o nome era bunda, né? E aí eles colocaram onde? No vocabulário de palavrão. Tem outros aqui que eu não me lembro agora, mas muitas palavras que hoje é tido como palavrão, principalmente do corpo humano, do corpo da mulher negra, que ficava com as crianças. E aí os pais das crianças tornaram em palavrão. Então, tem uma lista imensa, depois a gente vai até estar falando sobre isso. Então, as palavras, elas podem parecer algo que não
que não diz muita coisa, que porque seja uma coisa simplesmente uma palavra, mas as palavras elas trazem muito significado, elas trazem um contexto histórico de muito grande, e essas palavras, essas expressões, elas trazem contextos históricos de opressão, de dominação, de violência, e é importante que a gente pare para poder perceber isso, né? Que a gente fale sobre isso, que a gente comece a desmistificar mesmo isso e tirar isso do nosso vocabulário, porque é extremamente violento, né? Uma frase que eu ouvia muito isso, quando não faz na entrada, faz na saída. Se você parar para pensar o que significa isso, né? Queria ouvir de você, Mauro, que você falasse um pouco sobre essa expressão. É aquilo, né? Tem poder, né? Sobretudo na mão da branquitude, né? Então, essas palavras, essas expressões, elas delimitam lugares, né? Quando você fala, eu não sou tuas negras, né? Tá dizendo, né? Não, mulher preta é bagunça. Ou quando joga essa de... Uma que eu acho mais cara de pau, né? De muito aquela do preto preguiçoso. Aí você tem aquela ideia da Bahia como Bahia como um estado de gente preguiçosa, a Bahia é preguiçosa e tudo, a Bahia é o estado mais negro do Brasil. Mas é uma coisa que muita coisa, por exemplo, se tem alguém que nunca foi afeito ao trabalho, né, nunca gostou de trabalhar, é a branquitude, né, que chegou nas Américas, né, e para levantar tudo isso aqui, teve que escravizar, teve que trazer africano, teve que escravizar indígena também. E você tem uma ideia, aqui em Sabará, né, onde eu sou de Belo Horizonte, né, uma cidade de Sabará, veja, começou a ser escravizados. Né? E quando a princesa Isabel decretou a lei, os escravizados fugiram, né? Não terminaram a obra. Então, a incompetência branca é tanto que eles nem conseguiram terminar a igreja, sabe? Está lá do jeito que está até hoje, assim, desde de 1888, está inacabada até hoje, aí foi tombado e tudo, né? Mas aí tem toda essa história, mas eu acho que as palavras, elas têm poder nesse sentido, na mão da branquitude tem poder nesse sentido, de delimitar um lugar. Quando alguém discute com outra pessoa e profere uma injúria racial, o cabelo, ou chama de macaca, está dando espaço, eu sou humano, eu sou uma pessoa, isso é um animal, sabe? Tipo, e essas palavras têm muito poder para poder, e elas dizem muito sobre posições sociais, né? Então, quando o branco vem e utiliza dessas expressões, utiliza de palavras, ele está demarcando lugares, ele está mostrando, né, onde ele está e onde a pessoa que ele está, né, ofendendo está, sabe? Na hierarquia racial no Brasil. Então, acho que nesse sentido a palavra tem poder, né? Foi construída para ter poder no Brasil. Então, e essa expressão que eu citei aqui, né? Quando não faz na entrada, faz na saída. Ou seja, demonstra, na visão deles, a total incapacidade, né? E que a gente não é confiável, né? Que a gente, em algum momento, vai desapontar. E isso é algo bastante pesado, né? Você carregar isso, né? Que você significa isso. E eu lembro, quando criança, eu via isso e é uma sensação assim muito, muito violenta, né? É extremamente violento quando você para poder analisar o que significam essas expressões, né? E que são expressões tão naturalizadas e que as pessoas falam com tanta tranquilidade, né? E nossa, isso é uma brincadeira, imagina. A gente não pode, a gente cresce aquele medo de errar, né? Por exemplo, se você erra, você fica assim, eu não posso errar porque senão vou ouvir isso aí. Vou ouvir que preto quando não faz na entrada, na saída. Sabe? Eles são sempre aptos a nos julgar. Traz um monte de negativa e que é muito prejudicial para a gente também, porque cresceu ouvindo isso. E é muito porque é uma pressão. Você está nesse lugar onde você não pode errar, né? Onde você tem que entregar 100% sempre, né? E isso não é humano, né? Isso é desumano. É desumano, porque realmente a carga que se carrega para ser perfeito, isso é nossos mandatos, se lembra, né? A gente sempre queria fazer mais, sabe por quê? Exatamente, porque às vezes não está nem no nosso consciente isso, mas a gente já ouviu isso lá na infância, está no subconsciente, que fala para a gente, se preto, quando não faz na entrada, vai na saída. Então, a gente vai fazer tudo do máximo, aí é sobre o humano, né? Porque o humano tem limite, né? Porque eles não.
eles podem fazer na entrada, na saída, no meio, né? Mas a gente carrega um estigma que, se você não fizer na entrada, você não está na saída, né? E isso é muito pesado. Nos colocar num lugar que, aliás, é um lugar que o racismo nos coloca, né? Num lugar de sub-humanos. Quando eu falo essa história de que negro não era batizado. A gente não tinha nem alma. E quando tinha alma, a alma era branca. Esse é um preto de alma branca. Né? Então, pois é, isso também é um negócio pesado, né? E de uma cara de pau também, né? Eu, por exemplo, não consigo nem considerar a frase quando o negro não faz na entrada, faz na saída, porque essa frase provavelmente vai começar a ser muito utilizada, isso eu estou aqui jogando, eu não sei, mas vai ser muito utilizada, eu acredito, que provavelmente no pós-escravidão. Porque até o dia 12 de maio de 1888, eles precisavam da gente para basicamente tudo. Esse país, ele não foi desenhado, então eu acho que é muito importante lembrar que o Brasil não foi desenhado para que famílias pretas vivessem aqui, para que nós tivéssemos aqui uma vida, abre aspas, digna, fecha aspas. O Brasil, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente passou a ser persona non grata a partir do dia 13 de maio. A partir do dia 13 de maio de 1888, o Brasil vai ter um plano de exterminar essas pessoas que, olha, vieram, trabalharam, construíram cada avenida, cada rua, cada poste, cada cidade histórica que você visita, o Mauro está em Sabará aí, cada cidade histórica que você visita, cada pedra que foi colocada, e eles ainda têm coragem de virar para falar assim, a minha família de origem europeia está aqui desde 1930, quando meu avô fugiu da guerra. Eu falo, mas a minha família está aqui desde o dia que isso aqui começou a ser criado. A sua família só pode chegar aqui porque eu construí o porto para o navio da sua família chegar. Então, por favor, entenda você no rolê. Você chegou aqui depois que eu construí o porto para você pisar. A igreja que você rezou, fui eu que construí. Então, acho que é muito importante dizer para essas pessoas, quem chegou aqui sem pedir para estar, e quem continua resistindo, e continuamos resistindo numa sociedade que continua nos detestando e só nos tolerando. Se os números do IBGE são muito claros em relação ao número de jovens que foram mortos por ano, que são 50 mil por armas de fogo, nós assassinamos quase 500 mil de jovens na última década, de jovens pretos. Quer dizer, um país que diz que o homem negro ou que a mulher negra, se não faz errado na saída, faz na entrada, minha pergunta para eles, os grandes donos da terra, abre muitas aspas, eu queria saber, porque nós, nos 358 anos que estivemos aqui como escravizados, ou um pouco mais que isso, nós construímos a nação. Depois disso, depois no pós-escravidão, eles chamaram vários grupos que vieram para cá, e a minha pergunta é, o avanço foi tanto que continua onde está, não é verdade? Então eu pergunto para eles sempre, nós somos a base de sustentação desse país, e nós resistimos e continuamos resistindo a todas as intempéries, e vamos continuar falando sobre a nossa existência num continente que continua a nos detestar, num país que continua a nos ignorar, em cidades que continuam a nos excluir. Mas nós resistiremos, porque a próxima geração de pretinhos e pretinhas que agora está nesse país não vai lavar uma louça para um bando de pessoas que não faz nada. Podem comprar máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, pode ir na loja que você quiser, divide em 50 vezes, porque a pandemia mostrou que eles ficam desesperados quando tem que ficar em casa lavando as suas próprias roupas de baixo. No final da escravidão, o que acontecia? Para cada sinhá, tinha quase 6 mucamas. Uma para prender o espartilho, outra para botar a meia, outra para arrumar a peruca. Nem se arrumar, não sabiam, tá? Só da mulher preta para botar a roupa, para montá-las, né? Elas tinham que sair montadas. Então, botavam os partidos meio apertados, né? O sutiã. Elas não sabiam nem trocar a roupa delas. Então, as mulheres negras fizeram ir até trocar a roupa delas, além de amamentar o filho delas. Isso quem fez foi as mulheres negras. Então, agora na pandemia, quando eu vejo elas fazendo o máximo, né? Porque estão varrendo a casa, porque estão, enfim,
fazendo comida, o marido estava fazendo comida, mas, historicamente, eles sempre viveram basicamente a nossas custas, isso que você falou. Quando da escravidão, então, eles não foram preparados para trabalhar, não foram para trabalhar a coisa de preto. Né? Eles tinham seus capatazes que administravam as fazendas, né? E alguém de confiança para ver a questão financeira, mas pegar no pesado, plantar feijão, plantar café, isso era coisa de preto. Por isso que eles têm ainda vergonha desse trabalho. Principalmente trabalho doméstico. Trabalho doméstico, então, principalmente durante a escravidão e pós-escravidão, principalmente a cozinha, foi dedicada às mulheres negras que faziam comida. Né? E aí começa o trabalho doméstico. A gente vai para um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí. O racismo é perverso. Tá? Ele é perverso. Ele nos coloca como inferiores e como não pessoas. Então, tem que ter resiliência. Resiliência é coisa diferente.